Obrigada, Marina. Pego daqui para a gente trazer entrevista importante sobre o assunto. Seguimos olhando para a guerra entre Israel e Hamas, só que dessa vez com a presença do professor da Universidade Federal Fluminense, o Vitélio Brustolin. Tudo bem, Vitélio? Que bom ter você novamente na programação. Professor, podemos esperar mais uma abertura de fronteiras para a saída de estrangeiros de Gaza? Eu gostaria muito que você comentasse também a informação que Marina traz, os apelos que estão sendo feitos pelos brasileiros que já estão no Brasil para a saída dos brasileiros que estão em Gaza. As tratativas, segundo o Itamaraty, ocorrem, mas com um pouco mais de dificuldade diante da situação. Olá, Tainá, prazer conversar contigo de novo e aproveito para cumprimentar todos que nos assistem. Bom, eu lembro, Tainá, que há alguns dias nós conversávamos num desses bastidores CNN sobre a sugestão do general Al-Sisi, né, o general que comanda o Egito, de que Israel abrisse um corredor humanitário para o deserto de Negev, deserto dentro de Israel, ali por uma das fronteiras, né, que Israel tem com a faixa de Gaza, no portão de Kerem Shalom, que é uma tríplice fronteira entre a faixa de Gaza, o Egito e Israel. Ali poderiam ser colocados hospitais de campanha, poderia ser feita ajuda humanitária, Tainá, seria uma possibilidade. Nós não sabemos até que ponto essa sugestão avançou, se é que ela avançou. Agora, como Israel começa a se deslocar para o sul, Tainá, para Khan Yunis, né? Inclusive lá tinha um grupo de brasileiros, né? Esses brasileiros que vieram para o Brasil nessa primeira leva estavam em Khan Yunis, ou seja, muito ao sul da faixa de Gaza. E é muito provável que pelos objetivos de Israel de acabar com a presença do Hamas na faixa de Gaza, seja necessário que haja uma ocupação militar, pelo menos momentânea, de toda a faixa de Gaza. Então, a sua pergunta é muito conveniente, porque o que acontece, então, com as pessoas que estão no sul, né, Tainá? Israel abriu esses corredores humanitários do norte para o sul, mas as pessoas agora estão no sul e Israel começa a atacar Khan Yunis, porque alega que ali provavelmente é o quartel-general do Hamas e não no norte, na cidade de Gaza, como havia alegado anteriormente. Então, sobre a primeira questão, nós não sabemos o que vai acontecer com essas pessoas do sul, mas um corredor humanitário será mais do que necessário, lembrando que na faixa de Gaza são 2.300.000 pessoas e que os integrantes terroristas do Hamas são só 30 mil. Então, essas 2.300.000 pessoas têm direito, sim, pelas leis da guerra, de serem respaldadas e resguardadas. Sobre a segunda leva dos brasileiros, só para concluir, Tainá, eles vão agora participar de uma longa fila de espera, né? Assim como aconteceu com os brasileiros lá no início, que por interesses dos diversos países envolvidos, inclusive Israel e Egito, foram deixados numa fila de alguns dias de espera. Essa nova lista de brasileiros agora vai precisar entrar nessa fila e aguardar, e nós não temos nenhuma informação de quando eles virão, Tainá. A gente precisa olhar também, mas me parece ainda uma realidade distante, pelas resistências de Netanyahu, a possibilidade de um cessar-fogo. Vitélio, gostaria de ouvi-lo sobre isso. É, de fato, ainda uma questão que não, em curto prazo, não tende a se materializar, né, a ser realizada essa possibilidade do cessar-fogo, apesar das constantes pressões de vários países, inclusive, muitas vezes, de países próximos a Israel? Tainá, essa pergunta requer uma resposta um pouco mais complexa. Por quê? Porque, teoricamente, Israel tem o direito de se defender pelo artigo 51 da Carta da ONU, e aquela resolução do Conselho de Segurança, nessa semana, ela imprimiu apelos a um cessar-fogo, a pausas humanitárias que levem a um cessar-fogo. Apelos à libertação incondicional dos reféns. Ou seja, não foi uma resolução que fez exigências a Israel. E resoluções como essa do Conselho de Segurança, Tainá, já foram desrespeitadas em outras guerras, como na Guerra dos Balcãs, por exemplo, na Guerra da Síria, porque são só apelos, né? Israel já disse que não vai cumprir. Israel alega que só vai chegar a um cessar-fogo se o Hamas entregar os reféns e se entregar, e aí tudo isso acaba, ou se cumprir o objetivo militar de libertar a faixa de Gaza do Hamas, porque aí tem a segurança da faixa de Gaza e de Israel garantidas. E no meio disso tudo, a organização internacional que deveria ajudar, que deveria
prevenir guerras, que é a ONU que foi criada para isso, não consegue chegar a uma intervenção humanitária, ou seja, envio de tropas da ONU para lá para resguardar tanto os civis quanto os reféns. Nós chegamos num ponto, Tainá, que a Cruz Vermelha Internacional, que deveria, por lei, ter acesso tanto a prisioneiros de guerra, né? Existem pessoas detidas por Israel em território israelense, nesse momento ligados ao Hamas, mas também aos reféns que o grupo terrorista Hamas fez. A Cruz Vermelha não teve acesso a nenhum daqueles reféns, só teve acesso aos detidos por Israel. É uma situação muito difícil, a comunidade internacional não consegue reagir ao que acontece nessa guerra, Tainá. Agora, você falava de ONU, né, e de como essas resoluções e essas ideias de saídas para o conflito, pelo menos de medidas mais imediatas, têm de ser vistas como apelo. Sim, porque muitas vezes a gente acha que vai haver uma resposta como consequência ao apelo feito por esses países que compõem, né, o Conselho de Segurança, a Assembleia Geral da ONU. Mas não. Daqui para frente, Vitélio, ainda assim, você acredita que, ainda que outros apelos sejam feitos, a posição de Israel tende a ser essa de resistência a atender esses pedidos? E, se sim, em que momento ou em que circunstância Israel poderia ter uma postura diferente, ou seja, mais flexível? Tainá, veja só a situação. O Netanyahu cedeu a entrada de 2 caminhões de combustível por dia à faixa de Gaza agora, né? Foi ontem. E aí ele sofre uma pressão de partidos mais conservadores, de uma ala mais conservadora do seu próprio partido e também de líderes religiosos, para que não faça isso. E, ao mesmo tempo, do outro lado, a ONU diz que 2 caminhões de combustível por dia não são suficientes para abastecer os hospitais e para fazer o trabalho de filtragem de água que é consumida na faixa de Gaza. Então, veja a situação. O Netanyahu tem um grupo interno, né, bastante significativo, porque ele é de um partido de extrema-direita, ele tem um grupo interno que o pressiona a não fazer nada até que os reféns sejam libertados, e do outro lado tem as organizações internacionais como a ONU dizendo, olha, os hospitais são protegidos pelo direito internacional, nunca em uma guerra morreram tantos funcionários da ONU, foram mais de 100, alguns falam agora em 120, de uma só vez, né? Nós não sabemos os números certos de pessoas mortas, porque eles ainda são divulgados por um braço do Hamas, mas é evidente pelas imagens que a gente vê, né, inclusive da própria CNN internacional, de que a devastação ali é grande. Então, é um ponto de equilíbrio muito difícil para o Netanyahu e para Israel nesse momento. E o mais provável, Tainá, é que logo ali na frente o Netanyahu acabe caindo, porque ele hoje só tem 29% de apoio popular, ou seja, muitos daqueles que votaram nele hoje não votariam, né? É um sistema parlamentarista, mas ele não teria cadeiras suficientes no Knesset, né? no parlamento de Israel, para se manter no poder, Tainá. Vitélio, obrigada. Eu vou pedir licença por alguns minutos para a gente trazer outros assuntos para a edição de hoje, mas a gente volta ainda com Vitélio Brustolin, mais análises sobre a guerra. Já, já.